Bom dia, a paz de Jesus, amor de Maria, começando o nosso cafezinho com Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, louvo-te por sua grandeza, louvo por sua bondade, onde reconheço e conheço que através do que é bom, encontrar somente em ti o verdadeiro sentido do amor. Deus meu Deus, eu te adoro, eu me entrego ao seu querer. Consagra minha vida toda, minha casa, minha família, tudo que tenho, Senhor. Ao seu comando inclino todo o meu agir, o meu proceder. A vós, Deus meu Deus. Queridos irmãos, que a graça e a paz estejam no nosso coração. Nós, fazendo o estudo do catecismo, nós leigos, com a graça de Deus, o livro do Catecismo da Igreja Católica traz para nós um andar junto com a tradição, com o magistério e com a palavra de Deus. E conforme nós estamos caminhando nos estudos, conforme o índice analítico, por ordem das palavras, né? E nós acabamos de falar sobre armas, agora nós vamos falar sobre artes, né? Então, e essa artes, nós vamos falar hoje sobre artes sacras, que é o próximo título que nós temos ali do índice analítico, que é o parágrafo 2500, 2502, 2503 e 2513. Hoje nós vamos ver o 2500. Ele é bem comprido, então a gente vai tentar ler mais e compreender assim o mais íntimo, né? Então, diz assim: a prática do bem é acompanhada de um prazer espiritual, gratuito e da beleza moral. Da mesma forma, a verdade implica a alegria e o esplendor da beleza espiritual. A verdade é bela em si mesma. A verdade da palavra, expressão racional do conhecimento, da realidade criada e incriada. É necessário ao homem dotado de inteligência, mas a verdade também pode encontrar outras formas de expressão humana, complementares, sobretudo quando se trata de evocar o que ela contém de indizível. As profundezas do coração humano, as elevações da alma, o mistério de Deus. Antes de se revelar ao homem em palavras de verdade, Deus se revela pela linguagem universal da criação, obra de sua palavra, de sua sabedoria, a ordem e a harmonia do cosmos, que tanto a criança como o cientista descobrem. A grandeza e a beleza das criaturas levam, por analogia, à contemplação do seu autor. Sabedoria, capítulo 13, versículo 5. Tá? Essas palavras aqui, tá? Deixa aberto aqui, ó. Sabedoria, capítulo 13, versículo 5. Pois é a partir da grandeza e da beleza das criaturas que, por analogia, se conhece o seu autor. É como eu faço minha oração aqui, né? Eu conheço através do que é bom encontrar somente a ti o verdadeiro sentido do amor. Então, através da natureza, através do que Deus fez, através da grandeza do que nós vemos assim, nós conhecemos a beleza de Deus. Então, quando você olha para uma arte sacra, que está escrito aqui, a verdade e beleza de arte sacra. Quando você olha para a arte, o que significa a palavra arte? É uma produção artística feita especialmente para servir a Deus, a arte sacra, né? A arte é uma criação humana que expressa a beleza. Sacra, do latim sacra, significado sagrado, santo, dedicado a Deus, ao culto. Então, quando nós olhamos assim para uma arte dentro da igreja, a gente vê aquelas coisas mais lindas. Esses tempos nós fomos para... acho que foi para Santa Catarina, as proximidades ali, e nós entramos numa igrejinha lá, menino, coisa mais linda. Tava todo o Calvário assim, desenhado, enorme. Então assim, em toda a parede rodeava a igreja, coisa mais linda. Eu fiquei imaginando assim, a, a mão daquele que fez, porque era a coisa mais linda. Era uma arte natural, feita assim, a mão humana, não foi... você vê que não é feito que nem os vitrais. Hoje nós temos a tecnologia, né, que faz, mas quando você vê pintado à mão, coisa mais linda. E nós vemos isso também, a grandeza de Deus, porque dá um dom desse para as pessoas, né? Uma coisa mais linda que é expressar. E quando você olha para uma arte divina, você vê ali a face de Deus, você vê a grandeza de Deus,
como nós temos no livro de Êxodo, no capítulo 25, versículo 18. Êxodo 25, 18. Vou ler aqui para nós. Deus dá uma ordem para Moisés. Farás também uma tampa de ouro puro, cujo comprimento será de 2 covados e meio, e a largura de 1 covado e meio. Farás 2 querubins, que é o anjo, de ouro, e farás do outro o de ouro batido, mas nas 2 extremidades da tampa, um de um lado e o outro de outro, fixando de modo a formar uma só peça, com as extremidades da tampa. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Então aqui, irmão, você vê Deus mandando fazer imagem. Então a questão não é de fazer imagem ou ter a imagem. A questão é de você adorar a imagem. É a mesma coisa se eu pegasse esse copo aqui e falasse: esse copo aqui é Deus para mim. Esse copo vai me curar. Não. É você olhar para a imagem de Jesus. O que você vê aqui? A beleza de que, primeiramente, você vê uma arte, né, feita à mão. É uma beleza incomparável. Aqui você já começa a entender a grandeza de Deus. Quando você olha para a imagem de Jesus, você lembra de quem? De Jesus. Quando você olha para a imagem de um santo, né? Uma escultura de um santo, você vai lembrar que ele serviu a Deus, o que tem através daquela imagem, o que tem através daquele objeto, tudo que é usado no altar, aquilo que representa ali, reflete essa grandeza de Deus, a presença de Deus vivo no meio de nós, né? E aí nós entendemos que tudo que Deus faz é perfeito. A sabedoria é um eflúvio do poder de Deus, emanação puríssima, da glória do Todo-Poderoso. Por isso, nada de impuro pode nela insinuar-se. É reflexo da luz eterna, espelho nítido da atividade de Deus e imagem de sua bondade. Sabedoria 7, 25, 26. A sabedoria é mais bela que o sol, supera todas as constelações. Comparada à luz do dia, sai ganhando, pois a luz cede lugar à noite. Ao passo que sobre a sabedoria o mal não prevalece. Sabedoria 7, 29 e 30. Enamorei-me de sua formosura. Sabedoria 8, 2. Aqui encerra o capítulo, o parágrafo 2500. Então, assim, era bem extenso. Mas é a beleza de Deus, né, irmãos? Estampada aqui nos vitrais, lá dentro da igreja, no altar. Então, assim, quando você olha, vai te refletir a grandeza de Deus, tanto na criatura, como na criação, tanto nas imagens, como em todo o mover de Deus. Quando você olha para uma cruz, você enxerga ali o amor incondicional de Deus, a doação, a entrega, Ele tendo a vitória sobre o pecado, o derramar do sangue do Senhor. Então, queridos irmãos, que a graça e a paz estejam no nosso coração. E como é bom você ler e entender corretamente as Escrituras. Rezemos. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Grande abraço a todos.